Graça e paz, amém, irmãos? É com alegria que a gente novamente se encontra nesse lugar, reconhecendo as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, cada dia, cada momento. E eu quero convidar você a nessa noite estarmos pensando sobre um dos temas que nós temos no coração. E eu tenho certeza que o Senhor tem um desejo grande de que essa noite também você tenha um desejo de cuidar daquilo que lhe é precioso. E eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias. Eu sei que na projeção os irmãos poderão acompanhar, mas se você tem a sua Bíblia, quer no celular, ou se você tem aí sua Bíblia em papel, você vai estar lendo em 2 Samuel, capítulo 23. Deus, de uma maneira especial, trabalhou meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos 2 Samuel, capítulo 23, versículos de número 11 e versículos de número 12. Defenda o que lhe é mais precioso. É exatamente por esse caminho que nós vamos trilhar, num desejo de lhe convidar a pensar nisso. 2 Samuel 23, versículos 11 e versículo 12. E a palavra diz assim: E depois dele, Samá, ou Sama, filho de Ager, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Eu quero repetir com você o versículo de número 12. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu. Diga comigo assim: e o defendeu. E feriu os filisteus. E o Senhor operou um grande livramento. E o Senhor operou um grande livramento. Meus amados, eu quero nessa oportunidade de falar com você coisas que você já sabe. Eu tenho certeza que você consegue entender aquilo que lhe é valioso e você consegue entender aquilo que lhe é precioso. É muito importante a gente começar pensando nessa diferença sobre o que nos é valioso e aquilo que nos é precioso. Quando o texto bíblico, lá em João, capítulo 12, conta a história daquela mulher que derramou sobre os pés de Jesus um perfume caríssimo. Ali a palavra de Deus diz que ela, naquele momento, estava derramando um perfume aos pés de Jesus que custava muito dinheiro. E é interessante que naquele momento ali houve alguns questionamentos acerca da questão do derramar daquele perfume, porque toda a casa se encheu daquele cheiro agradável. E a ideia que a gente tem é porque a palavra diz que aquele perfume era muito caro, ou seja, aquele perfume era valioso. Mas o ato daquela mulher, ao derramar aquele perfume, mostrava que Jesus lhe era precioso. Que o valor de Jesus era uma preciosidade diante da situação em que ela se encontrava e da pessoa que era Jesus e do que Jesus estava fazendo e o que Jesus já tinha realizado, inclusive na sua casa e na sua família. Hoje eu quero pensar com você exatamente sobre isso. Por quê? Porque esse texto é um texto que mostra o momento em que Davi está no final da sua carreira. Davi já estava muito cansado. E Deus, ao longo da história,
levantou sobre o ministério de Davi alguns homens que é chamado de homens valorosos, homens guerreiros, homens que lutaram, homens que estiveram junto com Davi em muitos momentos. A palavra diz que teve um homem, por exemplo, dentro dos guerreiros, que conseguiu matar muitas pessoas, um só homem matar muitos filisteus. A Bíblia também narra no capítulo mesmo, nesse capítulo que vocês estão, sobre um homem que diz a palavra de Deus que se chamava, juntamente com Davi, era Eleazar. E Eleazar foi aquele que de alguma maneira se envolveu como valente de Davi, e diz a palavra de Deus que ele se levanta e fere os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente a tomar daquilo que tinha sobrado, do despojo. Mas dentre esses homens, Sama foi alguém que traz para a gente lições muito importantes. Por quê? Porque existia naquele momento uma terra, e a terra era uma terra que produzia lentilhas. Era um lugar especial, era um lugar do povo de Israel, onde o povo tinha a oportunidade da colheita, mas que por algum tempo não tinham direito nenhum sobre a colheita, porque vinham os filisteus e roubavam daquele povo as lentilhas, e roubavam daquele povo as oportunidades de ter o que comer. Mas Sama é alguém que se levanta, e diz o texto que ele vai para aquele lugar, ele se ajunta ali, e ao mesmo tempo que ele tenta se ajuntar com aqueles que também eram dos descendentes de Davi, ele fica sozinho, porque quando os filisteus chegam, ele é abandonado e ele fica só. E ele começa a guerrear a favor do povo e contra os filisteus, porque ele queria defender o campo de lentilhas. Meus amados irmãos, o campo de lentilhas, dessa noite para nós, tem alguns significados. E eu quero parar e pensar com você sobre essa necessidade de você defender o que lhe é mais precioso. E eu começo dizendo para você que a primeira coisa que você tem que defender, porque é o seu campo de lentilha, eu diria que seria a nossa vida. Um campo de lentilha muito importante, precioso, é a nossa vida, porque na nossa vida ela é composta de alegrias, ela é composta de sonhos, ela é composta de projetos. E o que não falta, meu irmão, você sabe disso, são os filisteus desse tempo, tentando arrancar de você os sonhos, tentando arrancar de você os projetos, tentando arrancar de você a alegria, a ladrões de alegria. E nosso campo de lentilha chama-se a nossa vida, porque a nossa vida, ela foi feita por Deus, ela foi dada por Deus, para que nela existisse a alegria, existissem os sonhos, existissem os projetos. Mas quantas pessoas já deixaram de sonhar? Quantas pessoas têm sido abaladas? Quantas pessoas têm deixado de viver a vida verdadeira, a vida em abundância, a vida plena que Jesus disse que nós teríamos? Meus amados, pasmem vocês, mas a quantidade enorme, o índice enorme de suicídios nesse tempo tem sido assustador. Paz, meus irmãos, em Santo Aleixo, de janeiro até ontem, 2 casos de suicídios de pessoas frequentadoras da Igreja Batista de Santo Aleixo. O que está acontecendo com essa geração? O que está acontecendo com o nosso povo? É que o nosso povo está deixando de sonhar.
O nosso povo está deixando de viver as expectativas de Deus. O nosso povo está ficando com os olhos somente na terra, quando na verdade os nossos olhos deveriam estar no céu. O nosso povo está pensando na realidade do hoje, quando na verdade a gente teria que viver a eternidade, porque o Deus de ontem é o Deus de hoje e será eternamente. O Deus que cuidou do passado cuida do presente e vai cuidar do futuro. Não deixe, meu irmão, que o seu campo de lentilha chamado vida venha ser invadido pelo filisteu desse tempo. Não permita isso. Não permita que os seus sonhos, que os seus projetos sejam sufocados, sejam roubados. É importante demais você parar e pensar nisso. Há quantas pessoas que estão vivendo um outro momento. E a outra realidade que eu quero chamar a sua atenção como campo de lentilha para nós é a nossa comunhão com o Senhor, que Satanás tem tentado roubar. Se há um campo de lentilhas perigosíssimo, que você tem que lutar por ele, chama-se comunhão com o Senhor teu Deus. A igreja desse tempo precisa voltar a isso. A igreja desse tempo precisa estar preocupada com isso, com a sua comunhão com o Senhor, porque muitas coisas têm nos roubado a oportunidade de vivenciarmos, de termos de fato, de verdade, a comunhão com o Senhor. Como que Deus deseja que a gente entenda, conforme ele diz lá em Jeremias: eu bem sei o plano que tenho para vós, diz o Senhor, é planos de paz e não de mal, é planos para vos dar o fim que esperais. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Mas a gente para e percebe, meus irmãos, que há um campo de lentilha que está sendo minado pelos filisteus. E esse campo de lentilha chama-se comunhão com Deus. Satanás tem tentado entrar por aí, ele entra de todas as formas. Ele entra de todas as maneiras, ele quer te distrair. Ele é o invasor. E o que ele quer fazer é tirar de você o direito de colher os frutos daquilo que vai resultar da sua comunhão com Deus. E você sabe muito bem do que eu estou falando. Você sabe muito bem como Satanás tem tentado fazer. Talvez a sua experiência, você tenha tido a oportunidade de parar e pensar nessa noite assim: quanto tempo eu tenho investido na minha vida, na minha comunhão com o Senhor? Quanto tempo da minha vida eu tenho investido em ouvir a voz de Deus? Quanto tempo da minha vida eu tenho investido em parar e meditar em um versículo pelo menos por dia? Não, são muitas as atividades, pastor. Eu tenho muitas atividades. Aliás, o meu WhatsApp não para de tocar. E quando às vezes eu estou pensando em orar, o negócio toca, e aí então eu vou ver que é o grupo da igreja, e o grupo da igreja está perguntando sobre a festa da roça que vai acontecer em agosto. Se ainda tem convite, eu tenho que dizer que tem. Eu tenho que responder para 20 pelo menos. Meus irmãos, o campo de lentilha está sobre a mira do filisteu. O campo de lentilha está esperando começar a brotar e ter fruto, para que ele venha e arranque de você o direito de viver dos frutos. Mas, meus irmãos, eu quero chamar a atenção de uma outra coisa. Há um outro campo de lentilha, e esse campo de lentilha que lhe é precioso chama a sua família, chama seus queridos, a qualidade de vida com os que nos ama. O filisteu está desejando muito o campo de lentilha chamado família, chamado nossos queridos, porque a qualidade de vida com aqueles que nos ama pode fazer da gente ter planos e projetos, como também pode arrancar de nós os planos e projetos. Como ele quer arrancar de nós um campo precioso chamado família, porque se seu casamento estiver mal, você para de sonhar.
Se seu filho entra pelas drogas, você vai chorar e vai parar de ter alegria. Quantas famílias, paro e penso, meus irmãos, na realidade de algumas mães. Esses dias eu fui a um sepultamento de alguém lá de Itaúna, perdeu o filho para as drogas. Os traficantes foram e mataram aquele rapaz. Era um menino ainda. Era alguém que podia sonhar, era alguém que podia projetar. Mas, meus irmãos, o pai e a mãe agarravam-se ao caixão e olhavam o rosto daquele menino e diziam assim: eu te falei, eu te falei, eu te falei. E assim, irmãos, ela foi o momento todo. Quando descer aquele menino naquela sepultura, ela dizia ainda: eu te falei, eu te falei. E a gente que estava do lado entendia o grito de dor das lentilhas que foram roubadas. Meus irmãos, nossos filhos, sua mãe, seu pai, seus irmãos, nossos familiares, é o campo que Deus quer que a gente se desperte para entender que são lentilhas, que o filisteu desse tempo quer roubar, mas que é precioso demais para nós. Eu quero que você assista esse clipe. Assista comigo. Eu gosto muito do pastor José Gonçalves. Gosto mesmo, muito. E ouça o que ele tem para te dizer a respeito de família. É rapidinho, mas vai valer a pena ouvi-lo. Uma palavra de vitória para você. Hoje eu quero falar com você que é pai, com você que é mãe. O desafio de ser pai. Quanto vale um filho? A palavra de Deus em Efésios, capítulo de número 6, verso de número 1, diz assim, olha: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Mas no verso 4 diz: e vós, pais, não provoqueis a vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu tenho insistido com esta frase este ano: a sua família é o seu maior patrimônio. Quanto vale um filho? Quanto vale um filho? É interessante que outro dia, ministrando para os casais, eu disse assim: se você tivesse um cavalo que valesse $1 milhão, como é que você cuidaria deste cavalo? Teve gente que disse: olha, pastor, eu levaria para dormir no meu quarto. Um cavalo que vale $1 milhão, eu daria para ele comer do melhor. Eu protegeria a todo custo. O que você faria se tivesse um cavalo no valor de $1 milhão? Aí eu perguntei para os casais: quanto vale seu filho? Quanto vale a sua filha? Você está tratando seu filho e sua filha proporcionalmente ao valor que eles têm? Outro dia, um filho deixou escrito para o pai ler logo pela manhã um bilhete em cima da cama. Em cima da mesa: papai, se você tratasse seus amigos como nos trata, você teria amigos ainda? Quanto tempo você gasta com a tua filha todos os dias? Quanto tempo você gasta com o teu filho todos os dias? O teu filho é mais importante do que a televisão com os seus programas. O teu filho é mais importante do que os teus amigos. O teu filho é mais importante do que o teu trabalho. O teu filho é mais importante do que os outros relacionamentos extrafamiliar. Será que o teu filho não está precisando de mais abraço
paterno, materno, de mais beijo, de mais carinho? Quantas vezes na semana você abraça o teu filho e a tua filha e diz: papai ama você, mamãe ama você? Você já descobriu o valor, o poder de uma declaração de amor? Ó, gente, eu tenho dito quando eu ministro aos pais: o teu filho não pode sair de casa sem a certeza de que ele é amado. A tua filha não pode sair de casa sem a certeza de que ela é amada. Uma declaração de amor pode desencadear um processo de bênção dentro de uma família. Ainda hoje, abraça a tua filha, abraça o teu filho. Diga que você o ama, diga que você a ama, porque isto vai desencadear um processo de bênção dentro da sua casa. Deus é amor. E um dia ele disse para Jesus: este é o meu filho amado, o qual eu tenho nele grande prazer. Eu quero orar por você, pai. Eu quero orar por você, mãe, para que a sua casa seja uma central terapêutica de amor que contribui para o crescimento de todos. Vamos orar? Pai, eu quero abençoar cada pai e cada mãe, e que esta casa seja um lugar onde os filhos cresçam emocionalmente sadios. No nome de Jesus, eu peço que seja assim. Amém e amém. Lembre-se, nenhum sucesso... Obrigado, Jesus. Nenhum sucesso compensa o fracasso da família, diz o pastor José Gonçalves. E assim a gente gostaria de parar e pensar também em um outro campo de lentilha, que você tem que lutar por ele. São os nossos bens. Há pessoas, não sei se você tem percebido, há pessoas que só têm vivido de perdas. Há pessoas que só têm vivido de prejuízos. Meu amado, eu quero dizer para você algo que é muito importante. Se você, na sua vida, só viver de prejuízos e de perdas, você precisa proteger o seu campo de lentilha. Porque, meu irmão, Deus, Ele tem dado a você uma maneira especial de ser um abençoado. Deus não prometeu para nós que nós teríamos tudo aquilo que sonhássemos, mas Deus prometeu que nós teríamos tudo aquilo que precisamos. E aí, meus amados irmãos, eu tenho visto isso, tenho ouvido sobre isso, e tenho estado preocupado, porque há muitas pessoas vivendo sem sabedoria, há muitas pessoas vivendo de uma maneira inconsequente, há muitas pessoas que estão vivendo de uma maneira despreocupada. E é importante que a família, nesse tempo, esteja protegendo o seu campo de lentilha, que são os bens. Mas para isso, minha irmã, você tem que ser uma mulher de Deus, controlada. Você tem que ter visão espiritual para perceber onde estão os gastos da sua casa. Você, pai, você, marido, precisa entender que você tem a responsabilidade de Deus, de ser o provedor de sua casa. Mas você precisa ter a sabedoria de Deus para ser o administrador de tudo aquilo que Deus tem lhe confiado nas mãos. É necessário que a gente comece a viver junto dos nossos filhos, ensinando aos nossos filhos acerca das coisas da vida, não com terror. Aliás, eu quero abrir um parênteses aqui, e quero dizer para vocês o que tenho dito lá na igreja. Eu glorifico a Deus pela vida dos meus pais e dos meus avós. Eu glorifico a Deus pela forma como meu pai me tratou. Eu sofri muito pouco. Nós vivemos momentos de muitos apertos. Meu pai viajava, vivia na nossa casa apenas 5 dias por mês. Mas meu pai era um homem que tinha um domínio sobre os filhos de maneira extraordinária. Minha mãe era a mulher que administrava a casa durante 25 dias, mas tinha uma visão tremenda, espiritual, moral, financeira.
Minha mãe era alguém que sabia exatamente nos ensinar a ter e a não ter. O problema dessa geração, meu irmão, é que nós estamos abrindo a guarda e hoje as pessoas estão achando que é fácil ter. As crianças desse tempo não conseguem valorizar os presentes que ganham porque ganham muito. Uma das grandes preocupações que hoje eu tenho como pastor, como psicólogo lá na nossa igreja e como pai, eu tenho dito exatamente isso. Uma das coisas que eu tenho visto com muita preocupação é essa ideia de todo mundo ter que ter tudo. E aí chega um momento de escassez como nós estamos vivendo agora, é um momento de boom total. Eu tenho tratado de crianças de 9 anos já com transtorno de ansiedade generalizada. E o pior, e aí eu consigo entender por que muitas vezes eu ficava triste, chateado com meu avô, porque eu entrava na sala onde ele estava, conversando com algumas pessoas, inclusive com os meus pais, e o meu avô dizia assim: Deus te abençoe, agora vai brincar porque aqui é conversa de adulto. Ficava numa crise danada. Que conversa de adulto é essa? E isso hoje eu consigo entender, irmãos. Eu tive a oportunidade de brincar de soldadinho. Eu tive a oportunidade de brincar de pique. Eu tive a oportunidade de brincar de bola de gude. Eu tive a oportunidade de soltar pipa. Eu não tinha as dificuldades e as neuras que as crianças de hoje estão tendo. Eu estou com um paciente que chega para mim e diz assim: 9 anos. Ele começa a chorar. Eu digo: por que você já está chorando? Ele disse: porque minha mãe disse que meu pai está para perder o emprego. E se ele perder o emprego, sabe o que vai acontecer? Eu vou ter que ir para a escola pública. E minha mãe disse que na escola pública são todos uns garotos desse tamanho que vão me bater. Isso é maldade. Isso é terror. Isso é terror. As crianças estão vivendo uma ansiedade generalizada porque estão escutando o que não deveriam escutar de forma precoce. É verdade que a dificuldade pode ser gerada, o desemprego pode ser uma realidade, mas, meu irmão, talvez não seja essa a hora de você começar a anunciar uma tragédia antes da tragédia acontecer, porque isso é ansiedade que você está vivendo e transferindo para os seus filhos. É importante que a gente pare e pense: meus bens é um campo de lentilha que eu preciso proteger. Orçamento familiar. É possível comprar no cartão? Vou ter dinheiro para pagar? Quanto que isso vai custar? Se eu estou no vermelho, eu preciso entender há uma forma de sair do vermelho. Se eu não posso, eu não posso. E aí eu me reúno com a família e digo para a família o seguinte: olha, nós estamos nesse momento atravessando uma dificuldade. E a dificuldade se chama o seguinte: nós estamos tendo mais despesas do que ganhamos. E onde nós podemos começar a administrar? É um campo de lentilhas que precisa ser cuidado e bem cuidado. Mas, meus irmãos, com isso a gente tem uma pergunta. E a pergunta que eu quero fazer com você é o seguinte: o que é necessário fazer? O que eu preciso fazer? Se o meu campo de lentilha, ele está sendo de alguma forma ameaçado, o que é necessário fazer? E a primeira coisa que eu consigo entender dentro do texto: é necessário colocar-se em posição de defesa. Diz o texto, e você pode ler comigo: e depois dele Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus, este se pôs em meio daquele pedaço de terra, e o defendeu. E o defendeu. Colocou-se no meio daquele pedaço de terra e o defendeu. Se há algo importante que a gente precisa aprender dentro dessa questão, é essa necessidade.
É a necessidade da gente colocar-se na posição de defesa. E para isso você precisa entender algumas coisas. Por onde se entra? Por onde é possível o filisteu entrar? Por onde está a ameaça? Onde está a ameaça? Por qual brecha ele pode estar entrando para invadir o meu campo, para tirar o meu campo? Colocar-se na posição de defesa. Meu irmão, minha irmã, jovens que estão aqui, preste atenção numa coisa: colocar-se em posição de defesa é perceber que há uma ameaça. E essa ameaça precisa de alguma forma de fortalecimento. Essa ameaça precisa de alguma maneira de um investimento. Estava dizendo, numa das mensagens que preguei sobre família lá na igreja, um dos grandes problemas hoje é que eu tenho visto alguns pais chegando para mim dizendo: pastor, estou surpreso. Por quê, meu irmão? Estou surpreso, pastor. Meu filho está bebendo. Quando começou isso, minha irmã? Diz ele que há 1 ano. Eu disse: minha irmã, se há 1 ano seu filho está bebendo, é sinal que há 1 ano você não chega perto da face dele para lhe dar um beijo. Porque quem não bebe sente cheiro de bebida longe. Ah, pastor, estou surpresa. Por quê, minha irmã? Meu filho está fumando. Minha irmã, começou ontem? Não. Diz ele que já fuma há muito tempo. Minha irmã, você não pega a mão do seu filho há muito tempo. Porque um pai que pega a mão do filho sente o cheiro da nicotina longe. É campo de lentilha, meu irmão. É estar, na verdade, na posição de defesa. Sabe aquela arrumação básica da gaveta? É importante fazer. Minha filha tem 22 anos, 23 anos. Ela fica brava com a mãe, porque minha esposa de vez em quando faz arrumação na gaveta dela. Nós estamos em família, minha filha. Mas por que tem que mexer nas minhas gavetas? Porque eu gosto de mexer nas suas gavetas. Jonathan, antes de casar, tem 30 anos agora. Uns dias atrás, um problema no casamento. Cheguei para ele e disse: meu filho, olha, nessa relação você tem créditos e tem débitos. Vamos botar tudo em cima da mesa. E outra coisa, quero te falar, biblicamente, você não tem direito a nada. Porque se sua mulher quer acertar, você tem que acertar. E outra coisa, aqui em casa é casa do pai, é a casa do seu pai. Mas lembre-se que quando você casou, o seu quarto virou quarto de hóspede. Tanto que nem guarda-roupa tem. Sabe por quê, meu irmão? Porque o divórcio está fácil. E pai que teme ao Senhor luta pelo casamento de filhos. E o dia que estava em crise, eu cheguei para a igreja e disse: irmãos, não é e não vai ser de forma alguma com retoques e maquiagens. Quero dizer para vocês, porque vocês são família ou não são? Somos. Minha família. Posso confiar uma coisa para vocês? Falei. Lutem pelo casamento do meu filho. Porque eles são importantes para mim. Meu filho e minha nora são importantes para mim. São preciosos para mim. E eu não posso perdê-los. E cheguei para a igreja e disse: eu não vou viver de aparência. Porque se o meu campo de lentilha está sendo invadido, eu preciso de outros que lutem comigo contra o filisteu. Meu irmão, minha irmã, tenha coragem de pedir ajuda. Tenha coragem de pedir ajuda. Cuidado. Cuidado. Coloque-se em posição de defesa na tua casa. Meu irmão, os adolescentes estão sendo bombardeados. Bombardeados.
bombardeados na sexualidade, bombardeados por causa da drogadição, bombardeados por causa dos maus conselhos, bombardeados. O WhatsApp tem sido muito bom divulgador, mas tem sido um grande destruidor. O Facebook tem sido uma porta maravilhosa de relacionamentos bons, onde a gente encontra, com facilidade, pessoas que a gente não via há muito tempo, e a gente conversa com elas. É muito legal tudo isso. Mas o Facebook tem destruído casamentos. O Facebook tem sido uma porta de entrada dos filisteus, porque eles invadem tua casa sem que você queira. Eles veem as fotos. E tem gente que, não tendo o que fazer, diz assim, aqui, bebendo água. Partiu. Jardim Catarina agora, eu tirando foto assim dentro da Kombi, que eu estou vendo. Partiu, Jardim Catarina. Todo mundo sabe que a minha casa, então, eu não estou lá. O filisteu pode entrar lá agora. Meu irmão, coloque-se em posição de defesa. Diga para quem está ao seu lado assim, coloque-se em posição de defesa. Mas ainda eu quero dizer uma coisa. Posicionar-se para guerrear, mesmo quando todos desistem. Meu irmão, o que fazer quando aquilo que nos é precioso está sob ameaça? Eu preciso me posicionar para guerrear, mesmo quando todos desistem. Olha o que diz o texto. E depois dele, Samá, filho de Ageu, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão onde havia um pedaço de terra cheio de lentilha, e o povo fugira de diante dos filisteus. Lá estava Samá. Todos fugiram. Não tem ninguém. Mas eu estou aqui na posição de guerreiro, porque eu quero continuar fazendo a obra do Senhor, que o Senhor tem, porque é o meu povo que vai sofrer se eu não estiver nessa posição. Meu irmão, não é tempo de fugir, não é tempo de desistir, é tempo de guerrear. É tempo de esperar, é tempo de entender que o Deus que continua escrevendo a história é o mesmo Deus que mandou o maná do céu no deserto. É importante a gente estar nessa posição de guerrear, mesmo quando todos desistem. Gosto muito de pensar na história, que às vezes a gente não consegue compreender as maneiras maravilhosas como Deus trabalha, como Deus trata, como Deus faz. E se tem uma mulher que me inspira em pensar acerca dessa vontade de guerrear pelo seu povo, é Corrie ten Boom. Um momento em que ela vai para dentro do presídio, porque ela estava lutando em favor dos judeus contra os alemães. E ela então era levada para dentro de um presídio, e daquele presídio ela vai para uma cela. E quando ela é jogada, ela e Dona Betsy são jogadas dentro da cela. Dona Betsy era sua irmã. E ali existiam pulgas, muitas pulgas. E ela e mais de 80 mulheres são jogadas naquela cela. Dona Betsy começa a ficar desesperada, zangada, desanimada, e começa a dizer como Deus permite que nós, tão fiéis a Ele, nos mande para um local como esse, um local de pulgas. E no livro Dona Corrie diz o seguinte para Dona Betsy, conta-se que ela diz o seguinte para Dona Betsy: Betsy, pare de falar besteiras, pare de murmurar, pare de falar como uma desanimada. Todas as coisas contribuem para o bem, Betsy. Glorifique a Deus. E ela diz: nunca conseguirei glorificar a Deus em meio às pulgas. Como agradecer a Deus por pulgas?
E Dona Core diz: Betsy, Deus sabe de todas as coisas. 3 meses depois, irmãos, 3 meses depois, Dona Core tinha conseguido batizar 40 daquelas mulheres. Dona Core sai juntamente com Dona Betsy e mais as 80 mulheres. E elas descobrem uma coisa fantástica acerca da fidelidade de Deus. Todas as outras mulheres que foram jogadas em outras celas foram estrupadas pelos soldados nazistas. A única cela que não houve estrupo nem danos nos corpos foram das que estavam em meio às pulgas. Meu irmão, eu quero dizer para você, às vezes a gente não consegue entender, mas a posição de guerreiro, quando todos desistem, precisa permanecer em nós. A gente não vai desistir, amém, queridos? Nós não podemos recuar, amém, queridos? Mas ainda eu quero dizer para você, se veja como defensor daquilo que é nosso e do nosso povo. O que fazer quando o campo de lentilhas está ameaçado? É perceber que eu sou o defensor daquilo que é meu, que é nosso e que é do nosso povo. O que faz Samar guerrear era o campo de lentilha. Mas o campo de lentilha era dele? Não, o campo de lentilha era de Israel. O campo de lentilha era do seu povo. Eu preciso guerrear pela minha família, pelos meus bens, pela minha vida. Mas a vida do pastor Marcelo é importante para mim. A família do pastor Marcelo é importante para mim. A vida de vocês são importantes para mim. É essa visão que eu preciso ter. É a visão que a gente não pode parar. É a visão de que a gente precisa vencer. É a oportunidade de que, se existem barreiras, a gente vai ultrapassar. É a questão de que há um filho de algum irmão nas drogas, eu vou me ajoelhar, eu vou botar minha boca no chão e vou dizer para Deus: Senhor, eu preciso de uma intervenção do Senhor sobre a vida do meu irmão que sofre com seu filho, porque o sofrimento dele dói na minha vida, dói no meu corpo. É exatamente isso, irmãos. É dessa forma. O que eu preciso fazer, se o campo de lentilha está sob ameaça, é o ser defensor daquilo que não é meu somente, é do meu povo, é da minha gente. Me faz lembrar daquele jovem que fazia parte em uma Paraolimpíada. Ele era um cadeirante, e juntamente com outros cadeirantes, eles estavam numa Olimpíada, igual a que vai acontecer daqui a pouco. E nessa Olimpíada, ele estava ali junto com aqueles cadeirantes, e dá-se então o apito de partida, e ele começa então com toda a velocidade na sua cadeira, e lá vai ele, todo o estádio começa a vibrar, porque existiam muitos torcedores dele. Até o momento que faz assim, o que estava acontecendo? É que ele olhou para trás. E quando ele olhou para trás, ele viu um dos colegas caído e os outros tentando colocá-lo novamente na cadeira. Ele estava lá na frente. Ele agora, na mesma velocidade que ia, ele volta. E aquele seu colega está machucado. Ele ajuda a colocar o seu colega na cadeira novamente. E agora eles vão não mais naquela mesma velocidade, mas vão agora de maneira que todos estão indo na mesma velocidade. Quando chega ao final, o jornalista entrevistador chega para aquele rapaz e diz: o que aconteceu? O torneio não teve vencedor. Você tinha tudo para conquistar, você tinha tudo para vencer. O que aconteceu naquele momento em que você olha para trás e volta e não ganha o torneio? Ele diz: é que vocês que são normais não entendem
o que nós, portadores de deficiência, pensamos. Para nós, não importa chegar na frente, importa chegar junto. O campo de lentilha não é meu, não é seu, é nosso. Amém, queridos? Em último lugar, é necessário apoiar-se em Deus, porque é só dele que vem a vitória. Diz o texto: ele defendeu, Sama feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. É o Senhor, meu irmão. Quem opera grande livramento é o Senhor. É importante a gente parar e pensar nisso, é o Senhor. O que fazer quando o meu campo de lentilha, que é a minha preciosidade, está sob ameaça? Eu me apoio em Deus, porque é dele que vem a vitória. Eu estava dizendo para alguns irmãos na área de administração a respeito da situação que o Brasil está vivendo. Meu irmão, isso é bom. Está ruim, mas está bom. Para que o povo descubra que há Deus em meio às lutas. É importante a gente perceber que há Deus em meio às batalhas. O que seria da casa de Maria, que orava, pedindo a Deus livramento para Paulo e Silas? E há um terremoto naquele lugar, mas a igreja estava orando. Para que houvesse intercessão, tinha que ter prisão. O Deus que permitiu o leão com a boca fechada, para que Daniel não sofresse danos, é o Deus que permite os momentos de lutas, para que a gente entenda que Ele é o mesmo hoje. É o Senhor. É aquele que age em você. É aquele que age na sua vida. Eu quero encerrar com essa música mesmo que eles estão tocando, sem som aí, tá bom, irmãos? Vamos assistir sem som aí no vídeo. Mas eu quero narrar isso aí. E eu quero pensar com você que existem momentos iguais a esse que a gente vai assistir. Um momento em que a gente precisa lutar pelos nossos filhos e pelo que temos. Ali vai uma família. Pode jogar essas lâmpadas, por favor? Porque senão não fica muito claro. Ali está uma família. Família de búfalo. Que de alguma maneira são violentadas por um leão que pega o filho deles. Eles saem desesperados e o filho fica ali na boca dos leões. Os leões querem devorar, os leões querem matar mesmo, os leões querem tirar a vida daquele filho do búfalo. Como se não bastasse os leões, as lutas, até os crocodilos. Quantos crocodilos têm tentado invadir a vida dos nossos filhos? Como se não bastasse o sofrimento dos leões. Os crocodilos vêm e querem lutar também, porque eles têm sede, eles têm fome da alegria, da paz da família, e eles querem destruir. Mas os leões, de algum momento, arrancam aquilo que eles acham que é propriedade deles. Eles tentam arrancar aquilo que é de propriedade deles. E aí retiram da boca do crocodilo o filho do búfalo. Mas leão é leão. O que eles querem é devorar, matar, destruir.
até o momento em que os búfalos, não satisfeitos, porque o campo de lentilha estava sendo destruído, vai buscar ajuda com a igreja. E agora vem a igreja. E a igreja entende que o problema não é só do casal de búfalos. Todos são búfalos. Então, se tem um nosso, não fica na boca dos leões. E agora eles se juntam. O leão tem que recuar. Nós temos todas as forças dadas por Deus para trazer de volta o filhote que está na boca do leão. E não vai ficar dessa forma. É as chifradas, é das estratégias que se começa a pensar de que maneira, é correndo atrás, não fica. É igual Moisés disse para Faraó: não vai ficar uma unha na tua mão, o que é nosso é nosso. Mas o filhote continua ainda, mas a igreja está reunida e está buscando estratégia, e vamos nos unir mais para tirar da boca dos leões aquilo que é nosso. E aí começa, é guerra, é perseguição, é desejo de arrancar aquilo que é nosso, nem que a gente tenha que correr atrás. Não fica, tem que ir embora. E o filhote continua, mas a força da igreja é maior. A força do povo que entende que o campo de lentilha não pode ser invadido é maior. E veja o que acontece. Ninguém consegue resistir, irmão. Juntos nós somos mais fortes. Mesmo machucado, o filhote sai andando para a glória de Deus. Amém, irmãos? É assim mesmo. Nossos filhos, o casamento dos irmãos, a família dos irmãos, que o leão tanto quer destruir, não vai ficar. Porque juntos nós vencemos, nós expulsamos aqueles que parecem ser fortes a princípio, mas são fracos, porque sobre nós está o poder do Todo-Poderoso. E que Deus nos abençoe. Amém? Para a glória de Jesus.